Tudo começou, na verdade, eu sempre fui uma pessoa que trabalhei desde muito cedo. Comecei com 14 anos. E aí, eu sempre quis minha independência financeira e tal, e sempre trabalhei em empresas muito boas, Itaú, Unibanco, empresas grandes, renomadas, e tinha cargos muito bons, né? Eu me expresso, talvez, razoavelmente bem, então eu sempre fui para essa área da comunicação. E eu acabei trabalhando numa empresa muito grande, mas eu não estava feliz com aquilo. Eu falava, gente, não é possível que eu vou envelhecer atrás de um computador. Ai, não acredito. Gente, como é que eu vou envelhecer fazendo? Não consigo me imaginar daqui a 10 anos fazendo isso. E toda vez que a gente não consegue se imaginar daqui a X anos fazendo aquilo ali, tem alguma coisa errada. E aí, quando eu estava já nessa casa dos 25, essa crise de identidade bateu muito forte. Mas eu não sabia nada de inglês. Então, eu sempre cresci ouvindo que, você pra poder crescer na vida, meu amor, você tem que saber inglês. E eu ficava com isso na cabeça e trabalhando numa empresa que eu era CBDM, Channel Business Development Manager. Que isso? Gente, é gerente de desenvolvimento de novos negócios. E não falava nada de inglês. Aí eu juntei o útil ao agradável. Essa minha amiga que veio comigo no podcast já estava lá nos Estados Unidos. E eu falei, cara, essa é a oportunidade. Eu vou para os Estados Unidos, vou estudar inglês. E vou voltar, né, sentando a pau no inglês. Beleza. Cheguei pro meu chefe e falei, vocês seguram o meu cargo por quanto tempo? Pra eu voltar afiada no inglês. Ele, a gente segura por 2 anos. Falei, maravilhoso. Nossa. Maravilhoso. Bastante. Peguei e fui pros Estados Unidos. Na intenção de aprender o inglês e voltar. Porque movida por aquela fantasia de que o sonho americano é maravilhoso, que a vida nos Estados Unidos é muito fácil, né? Enfim, cheguei lá, gente. Pelo amor de Deus. Olha, a casa que eu fui morar não tinha nem cama pra dormir. Então, pra você começar o negócio, eu já tinha o meu apartamento aqui. Você já tinha uma estrutura. Já tinha toda uma estrutura. Eu fiz literalmente um downgrade. E aí eu falei, bom, para poder estudar inglês aqui, a empresa falou que ia me manter, me ajudar com uma ajuda de custo. Resumo da ópera, o meu chefe foi mandado embora. Nossa. A empresa cortou o meu custo e eu fiquei pela minha própria sorte nos Estados Unidos. Eita. E aí meus pais, que eram totalmente contra de eu ter largado uma carreira estruturada para ir para os Estados Unidos, falaram, nós não vamos ajudar. Gente, vocês não têm noção do que é a vida do imigrante nos Estados Unidos. Quer dizer, até tem, porque a gente vê aí mais ou menos. Eu saí até no Fantástico, só pra você ter uma ideia, tá? É? O negócio é famoso. Eu comecei a trabalhar limpando casa, porque eu precisava me manter lá, e o custo de vida nos Estados Unidos é muito alto, e onde eu estava, Connecticut, que é entre Nova York e Boston, então é uma cidadezinha no meio do nada, eu precisei trabalhar, mas é trabalhar limpando casa. E não tô pensando assim, mas é que limpar casa nos Estados Unidos é fácil. Não, cara, não é. É o que todo mundo fala, né? Eu limpava 5 casas num dia para ganhar $150. Então, e aí meu curso de inglês ficou em stand-by, tá? Nesse meio ponto. Porque ou você trabalha para comer, porque lá nos Estados Unidos, se você não trabalha, você não come. Não tem essa de, eu tenho férias remuneradas. É questão de sobrevivência mesmo. É sobrevivência, você precisa trabalhar. É muito legal você falar sobre isso, porque existe todo um glamour, né? Da pessoa, não, porque eu vou para os Estados Unidos, eu vou fazer isso. E fora que esse glamour, ele é muito rotulado para as consultoras de imagem. Existem, sim, muitas consultoras de imagem herdeiras, tá? Que usa... A roupa mais básica delas é a Zara. Assim, tipo, o lixão delas, é a Zara. Enquanto a gente usa Riachuelo, Renner, C&A, para elas o básico é a Zara. Eu não. Então... Para o que eu queria, e nessa época, lá nos Estados Unidos, já se falava de coloração pessoal, porque isso existe há muito tempo, eu falava assim, cara, eu quero fazer isso, mas isso estava tão inatingível para mim, porque só os tecidos lá para comprar, aqui no Brasil já é caro, tá? Você só se despertou lá? Eu já me despertei lá, porque eu via... primeiro que eu saía para trabalhar limpando casa de tênis, bermuda, calça leg e blusa, né? Mas eu via aquelas americanas, né? O closet delas, eu falava, isso que eu quero. Eu quero isso aqui, eu quero viver disso aqui. Mas era muito inatingível, porque eu tava limpando a bosta do vaso delas, entende? Era muito surreal, era muito equidistante. Imagina o closet de sapato. Paloma, você ficou por quanto tempo nisso? 2 anos. 2 anos. Aí que vem o rolê, né? Porque eu fiquei juntando dinheiro e aí acabou que essa minha amiga veio embora pro Brasil. Então eu fiquei sem amigos lá, sem uma referência. E Connecticut já não era uma cidade que eu queria, eu fui pra Boston. E aí a minha vontade da coloração aumentou, porque Boston é uma cidade extremamente muito bem arrumada. As pessoas lá andam muito bem arrumadas. E aí eu resolvi... Eu queria entender de coloração, que é a Suzanne Cargill, que é quem fundou praticamente a coloração. Tinha muitos livros lá em inglês sobre a coloração. Eu comecei a ler isso. E eu falei, quero ir embora pro Brasil. Vou embora pro Brasil, é isso que eu quero fazer. Eu senti um queimar no coração. Eu falava, quero ser consultora de imagem, colorista pessoal. Mais a coloração do que a consultoria de imagem.
E aí eu falei, eu quero ir embora pro Brasil, vou pro Brasil. Tá? E juntei o dinheiro pra passagem. Então eu fiquei 2 anos lá namorando isso nos Estados Unidos, né? Eu quero fazer e tal. E falei, quando eu meti na minha cabeça e tinha o dinheiro da passagem pra vir embora pro Brasil, eu falei, agora eu vou embora. Aí, beleza, passei mal. Nesse dia, passei muito mal, vomitei. E fui parar no hospital. Aí o médico, good news. Você não tá com nenhuma bactéria no seu estômago, porque eu tinha pego uma H. pylori lá. Você tá com um bebê. A cara dele foi ótima agora. Falei, oi? Não, eu tô anticoncepcional, meu amor. Você tá errado aí, queridinho. Você tá fazendo só conta errada. Ele, então, você tá grávida de 2 semanas. Eu tinha um relacionamento lá, né? O que acontece? Quando você toma um remédio pra H. pylori, ele inibe o efeito anticoncepcional. E eu tava grávida.